Vou compartilhar a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim, ver e ouvir. Perfeito. Perfeito. Então, primeiro, boa tarde, pessoal. Eu quero começar agradecendo a Marília Nogueira e dizer que eu estou muito feliz em participar das conferências livres nessas duas edições, porque esse é um espaço muito importante para a gente pensar políticas públicas que podem produzir, de fato, transformações reais, né? Feliz também de estar com os colegas Martoni e Miriam, que tiveram na primeira conferência. Cumprimento todas as pessoas presentes. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu estou com um pano de cabeça branco, um óculos de grau de aro vermelho, um fio de conta envolvido num tecido branco ao redor do pescoço e uma roupa toda branca. E eu entendo que todo esse visual deixa bastante nítido que eu sou uma pessoa de axé cumprindo um preceito. Então, antes de entrar no tema, eu acho importante situar de onde eu falo. Meu nome é Flávia Cristina Costa Vieira, me identifico mulher cis, negra, lésbica, não deficiente, mineira de Belo Horizonte, residente no Rio de Janeiro capital, sou candomblessista, sou encantada pela diversidade e pelo trabalho com pessoas, sou natural do Cerrado, mas eu amo o litoral, adoro música, plantas, bichos e banho de mar. Sou doutoranda em psicossociologia de comunidades e ecologia social, sou psicanalista, sou mestre em museologia e patrimônio, sou bacharel em arqueologia e antropologia social. Sobre a minha trajetória profissional, tenho trabalhado como autônoma, tanto com a clínica em psicanálise, quanto com a pesquisa social aplicada, pensando em diagnóstico territorial, análise de impactos socioculturais em projetos e dinâmicas sociais e socioambientais. Tenho experiência em territórios marcados por conflitos e dinâmicas sociais complexas, e considero a triangulação entre raça, gênero e classe fundamental em todas as minhas atividades profissionais e acadêmicas. Bom, quando a gente fala de crise climática, muitas vezes a discussão se concentra nos aspectos ambientais. Então, a gente está falando de emissões de gás estufa, aumento de temperatura global, de eventos extremos, mas a crise climática não é neutra. Ela incide de forma desigual sobre a população, e especialmente sobre mulheres e meninas. Então, os dados da ONU indicam que cerca de 80% das pessoas deslocadas por desastres e mudanças climáticas são mulheres. Então, esse dado por si só já revela uma assimetria profunda, mas ele não explica completamente o que está acontecendo. Quando a gente olha mais de perto, o deslocamento que é provocado, ele é só a superfície, ele é só a pontinha do iceberg, porque o que aparece é a intensificação de desigualdades já existentes. A própria ONU Mulheres aponta que a crise climática agrava desigualdades de gênero já existentes e cria riscos específicos para os modos de vida, sustento, saúde e segurança, principalmente de mulheres e meninas. Tem projeções que indicam que até 2050 as mudanças climáticas podem empurrar até 158 milhões de mulheres e meninas para a pobreza. Isso é um número 16 milhões maior do que o número estimado para homens e meninos. Então, já no presente, hoje, cerca de 47,8 milhões de mulheres a mais do que homens enfrentam insegurança alimentar e fome no mundo. Além disso, a crise climática está diretamente associada ao aumento da violência de gênero. Estudos apontam um aumento de até 28% nos feminicídios durante eventos de ondas de calor, por exemplo. E aí tem projeções que indicam que até o final do século, a mudança climática pode estar relacionada a um em cada 10 casos de violência doméstica. E eu acho que isso tem muito a ver com a realidade que a gente, infelizmente, está vivendo hoje no Brasil, né? Ou seja, a gente está falando da intensificação da vulnerabilidade. Então, para pensar isso, a gente vai olhar para a economia do cuidado, porque esses dados não podem ser analisados de forma isolada. Eles precisam ser compreendidos a partir da forma como a sociedade organiza o cuidado. No Brasil, o cuidado é reconhecido como um trabalho essencial para a sustentabilidade da vida humana, da economia e da sociedade. No entanto, esse cuidado é distribuído de forma profundamente desigual.
Dados do PNAD mostram que as mulheres dedicam, em média, 21 horas semanais ao trabalho doméstico e ao trabalho de cuidado não remunerado, enquanto os homens dedicam apenas cerca de 11 horas. E entre mulheres negras e de baixa renda, essa carga pode chegar a 25 horas semanais. E essa desigualdade também vai se expressar no mercado de trabalho. O trabalho doméstico remunerado no Brasil emprega cerca de 5,8 milhões de pessoas, sendo que desse total, cerca de 92% são mulheres, e dessas mulheres, 61,5% são mulheres negras. Então, a gente está falando de um setor marcado por baixa remuneração, informalidade e alta vulnerabilidade. Então, quando a gente pensa em crise climática, ela vai intensificar essa dinâmica, ampliando a sobrecarga de quem já sustenta o cuidado. E aí, ai, acho que eu voltei. E aí, essa sobrecarga tem efeitos diretos na vida das mulheres. O cuidado limita diretamente a inserção de mulheres no mercado de trabalho. Hoje, em 2026, cerca de 30% das mulheres fora do mercado de trabalho declaram que não buscam emprego por conta das responsabilidades que têm com cuidados. E esse percentual chega a 32% entre mulheres negras, enquanto entre homens é de apenas 2%. Ou seja, o cuidado não é apenas uma dimensão da vida privada, ele é um dos principais mecanismos de estruturação e reprodução das desigualdades. E é nesse contexto que surge a Política Nacional de Cuidados, que foi instituída pela Lei 15.069, de 2024, que reconhece o cuidado como um direito, o direito de cuidar, de ser cuidado e ao autocuidado. E estabelece que a garantia é a responsabilidade, que a garantia disso é a responsabilidade do Estado, em corresponsabilidade com a sociedade brasileira e com as famílias, né? Essa política parte de um diagnóstico central. A organização social do cuidado no Brasil é desigual, é injusta e é insustentável. Então, aqui a ideia de insustentabilidade é fundamental, porque isso significa que o sistema já opera em condições de sobrecarga, especialmente sobre mulheres e de forma ainda mais intensa sobre mulheres negras e em situação de vulnerabilidade social. E aí, quando a crise climática entra nesse cenário, ela não vai criar uma desigualdade, ela vai tensionar um sistema que já está operando no seu limite, já está operando na sobrecarga. E aí a gente tem a Política Nacional de Cuidados, que reconhece que enfrentar as desigualdades no acesso ao cuidado é fundamental para reduzir a pobreza, para promover o bem-estar e para garantir o desenvolvimento sustentável. Então, isso reposiciona o cuidado como um elemento central na organização da vida social. Além disso, a Política Nacional do Cuidado estabelece que as ações de cuidado devem ser intersetoriais. Então, elas devem articular áreas como saúde, educação, assistência social, trabalho, renda. E é essa abordagem multissetorial é fundamental para pensar a resiliência climática, porque resiliência não é só ambiental, ela é também social. E ela depende diretamente da capacidade de garantir condições de vida, proteção social e a redistribuição do cuidado. Nesse sentido, a crise climática vai revelar alguma coisa que já está posta, que quem sustenta a vida, especialmente nos contextos de escassez e crise, são majoritariamente as mulheres, e de forma ainda mais intensa, as mulheres negras, pobres e em situação de vulnerabilidade. Isso vai aparecer no plano global, porque em muitos contextos vão ser as mulheres que garantem o acesso à água, ao alimento, aos recursos. E quando esses recursos vão se tornar escassos, elas vão precisar percorrer distâncias muito maiores, trabalhar muito mais, e muitas vezes vão precisar tirar as meninas, as filhas da escola, para conseguir ajudar no trabalho de cuidado. Então, se o cuidado é a condição para o desenvolvimento sustentável, então não existe sustentabilidade, inclusive climática, sem política de cuidado. Isso passa necessariamente pelo reconhecimento do cuidado como um eixo estruturante das políticas públicas. E talvez o nosso maior desafio diante disso não seja apenas criar soluções, mas também aprender a escutar,
A colega falou sobre isso um pouquinho mais cedo, bem no início, e escutar é um grande desafio, porque nesse caso, a escuta precisa ser de quem sustenta a vida, mesmo quando tudo está em crise. Então, não existe sustentabilidade sem cuidado. E aí, quando a gente fala, então, que a crise climática afeta mais as mulheres, é importante a gente fazer um deslocamento que é fundamental para entender isso. A crise climática não vai afetar todas as mulheres da mesma forma, porque a gente não pode viver com essa fantasia de que existe uma mulher universal sendo impactada da mesma forma. A crise climática vai impactar uma pessoa que mora na região sul do país, diferente de uma pessoa que mora na região norte, na região nordeste. Principalmente se a gente estiver falando de mulheres, ou seja, de pessoas responsáveis pelo cuidado, e que ainda mais se estiverem em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente precisa olhar para essas desigualdades a partir de uma perspectiva interseccional. Ou seja, a gente precisa considerar raça, gênero e classe, porque tudo isso vai se combinar e vai produzir diferentes níveis de desigualdade, diferentes níveis de vulnerabilidade. No Brasil, por exemplo, os dados mostram que as desigualdades sociais têm cor e gênero. Segundo o IPEA, as mulheres e homens negros representam 80% dos 10% mais pobres da população brasileira, enquanto a população branca está concentrada majoritariamente entre os mais ricos. Ou seja, sim, a vulnerabilidade tem cor, tem gênero e tem classe. E aí, quando a gente olha especificamente para as mulheres negras, esse cenário ele vai se agravar ainda mais. Dados recentes indicam que 21,2% das mulheres negras que possuem alguma ocupação não conseguem contribuir para a Previdência, o que revela um nível muito alto de informalidade e de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Isso é um percentual mais de 3 vezes maior do que o observado entre homens brancos. Além disso, as mulheres negras são as mais afetadas pelo desemprego. No Brasil, a taxa de desocupação entre mulheres negras chega a mais do que o dobro da registrada entre homens não negros. Isso também é uma evidência do padrão estrutural de exclusão. E mesmo quando as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, essas desigualdades vão persistir, porque dados mostram que as mulheres negras recebem, em média, 53% menos do que homens brancos. E a renda média da população negra como um todo corresponde a cerca de 58% da renda da população branca. Então, essa desigualdade aparece também em outros aspectos, e aí a gente pode falar, por exemplo, no acesso à educação, que é fundamental para pensar a inserção no mercado de trabalho. Então, enquanto cerca de 63,4% de pessoas brancas completaram a educação básica, entre pessoas negras, esse número é de aproximadamente 50%. E aí, quando a gente olha para o trabalho de cuidado, essa desigualdade se intensifica ainda mais, porque mulheres pretas e pardas vão dedicar muito mais tempo ao trabalho doméstico, vão participar menos do mercado de trabalho e vão ser mais afetadas pela pobreza. E são as mulheres negras que concentram a maior carga de trabalho de cuidado e as piores condições de inserção social. Então, são elas que mais sustentam a vida e as que menos são protegidas. Quando a gente conecta esses elementos, crise climática, desigualdade social, organização do cuidado, fica evidente que a gente não está falando de problemas isolados, porque aí a gente cruza gênero, raça, classe, e fica evidente que são as mulheres negras, especialmente as mais pobres, que concentram as piores condições de trabalho. A gente está falando de um sistema que opera de forma desigual e que se torna mais crítico em contextos de crise. Isso vai ter implicações diretas quando a gente pensa na crise climática que a gente atravessa hoje de forma global, porque são justamente essas mulheres que já estão em contexto de maior vulnerabilidade social que vão ser mais impactadas por eventos extremos, por escassez de recursos, por insegurança alimentar. A própria ONU aponta que os impactos da crise climática não são uniformes e que eles se agravam especialmente para mulheres e meninas negras, indígenas, em situação de pobreza. E aí, quando a gente está falando de grupos socioambientalmente diversos, isso é cada vez mais intenso,
quando a gente pensa em grupos tradicionais e etc. Então, pensando um pouquinho, tentando trazer um pouquinho de esperança nesse processo. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem o registro da ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, reunida em uma roda de conversa com mulheres de diferentes movimentos sociais do Rio Grande do Sul, que foram atingidas pela enchente de maio de 2024. Então, isso evidencia a centralidade das mulheres na resposta à crise climática. E é por isso que a gente não pode pensar políticas climáticas sem considerar quem sustenta a vida nesses contextos. Isso evidencia que a crise climática não afeta só mais as mulheres, ela aprofunda uma desigualdade racial e social que já existe. Falar de sustentabilidade não é falar só de meio ambiente, é falar de condições concretas de existência, de sobrevivência. E é por isso que não basta falar de gênero de forma genérica, é preciso falar da interseccionalidade e olhar para as mulheres negras, pensando no grupo IBGE, mulheres, pessoas pretas e pardas, né? Porque se a gente não considera essas diferenças, a gente corre o risco de produzir políticas públicas que não vão alcançar quem mais precisa. Isso exige políticas públicas que enfrentem, de forma estruturante, essas desigualdades no cuidado. Já estou quase concluindo, para fazer um alinhavado mais geral, assim, uma reunião, um pouquinho do que estou tentando construir com essa linha de raciocínio, é que a crise climática não pode ser compreendida só como um problema ambiental. Ela incide sobre uma estrutura social que já é desigual e vai intensificar as vulnerabilidades que já existem. Isso significa que a gente não está falando de impacto de maneira uniforme. Existem mulheres em posições muito diferentes, e são justamente as mais vulneráveis, as que estão numa situação de maior vulnerabilidade, que vão sofrer de forma mais intensa os efeitos. Nesse contexto, a crise climática intensifica a economia do cuidado, mas não redistribui essa economia. E quando a gente incorpora, quando a gente pensa, considera uma perspectiva interseccional, fica evidente que raça, classe e território não operam separadamente. Eles vão se combinar e vão produzir diferentes níveis de desigualdade que vão atingir de forma mais concreta mulheres, principalmente mulheres negras em situação de vulnerabilidade. E no Brasil, isso se expressa de maneira muito evidente, porque as mulheres negras concentram os piores índices de renda, maior informalidade no mercado de trabalho, maior carga de trabalho de cuidado. E é justamente por isso, por tudo isso, que pensar respostas para a crise climática exige muito mais do que soluções técnicas. Exige políticas públicas que incorporem raça e gênero no enfrentamento das mudanças climáticas e que atuem de forma estruturante sobre as desigualdades no cuidado, porque são essas mulheres que sustentam a vida, inclusive e principalmente nos contextos de crise. Bom, essas são as referências dos dados que eu usei, tanto na apresentação quanto para poder me preparar para essa conversa. Eu agradeço pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema, me coloco à disposição para a gente pensar coletivamente, né, possibilidades, linhas de fuga para esse problema, quais políticas públicas a gente pode pensar de fato e propor para que elas sejam aderentes e resolutivas de verdade. Vou passar o olho no chat para dialogar com as pessoas que se manifestarem sobre o tema. Essas são as minhas redes sociais, meu contato. E é isso. Um abraço e mais uma vez, muito obrigada.